and gentlemen, this is the main event of the evening. And now, for those in attendance and UFC fans watching around the world, this is the moment you all been waiting for! Live from the sold-out Delta Center in Salt Lake City, Utah! Quem? Você é o guerreiro e vai além, porque de graça nada vem. O mundo é pequeno, não sonhe bem. De olhos fechados eu falo com Deus. Cuida desse filho seu, cuida desse filho seu. De olhos fechados eu falo com Deus. Estamos de volta. Você já ouviu falar de Cross Combat? É um novo método de condicionamento físico criado pelos irmãos Nogueira, famosos no mundo das artes marciais. O circuito de exercícios é cada vez mais comum nas academias. Enquanto William dá golpes de boxe, Nathan levanta peso e Rafaela fortalece a musculatura. Eles praticam cross combat, um misto de treino funcional com exercícios de diferentes lutas. A estudante Rafaela Saad já faz aulas de jiu-jitsu, mas buscou esse método para fugir dos tradicionais exercícios de academias. O lado bom é que é muito dinâmico, né? Você não fica meio que tediado fazendo aquela coisa. Você fica muito cansada, mas depois você fica com aquela sensação de dever cumprido. Os exercícios são praticados em módulos. Os alunos ficam em cada atividade por 2 minutos. No fim, são cerca de 45 minutos de treino. Nathan buscou o cross combat para ficar bem com o espelho e com a balança. Basicamente a busca pelo corpo ideal, né? O corpo perfeito, digamos assim, torneado, desenhado, e o exercício físico acho que é a melhor opção para você chegar lá. Foi mesmo mirando a perda de peso e o condicionamento físico dos alunos que o lutador Rogério Minotouro pensou nesse método. Essa metodologia é a preparação física dos atletas profissionais. A gente mistura exercícios com peso e com exercícios funcionais para a luta, né? Então a gente está usando essa metodologia dos atletas profissionais, da preparação das pessoas comuns. O resultado, assim, são muitos bons resultados, impressionante, né? Gente que perdeu aí mais de 10 quilos, que perdem, né, massa magra, ganham massa muscular, então os resultados são muito bons. Exercícios aeróbicos de peso e golpes de luta. O cross combat consiste num treino intenso, mas que oferece recompensas na balança e na força física. A gente fez um estudo atualmente, a gente diagnosticou que tem um gasto aproximado de 600 calorias em torno de 35 minutos de prática esportiva. É sempre bom até falar isso, que o cross combat não é voltado somente para quem é das lutas, é para qualquer pessoa, entendeu? Tanto que a gente tem aí níveis, né? A gente tem o iniciante, o intermediário e o avançado. Você vai progredindo no treinamento até se tornar, digamos, um faixa preta de cross combat. Antes de começar as aulas, a orientação é fazer um exame médico para evitar sustos. Afinal, o treino oferece noções básicas de golpes de luta e trabalha bastante o condicionamento cardiorrespiratório. Como você está dentro de um circuito e o tempo mínimo de repouso, automaticamente eu pratico um trabalho cardiorrespiratório muito significativo, o que aprimora muito a capacidade do coração e a capacidade do pulmão, de consumir mais oxigênio, o coração ter mais força de bombeamento, os músculos se tornarem muito mais ativos e menos fadiga durante suas práticas diárias. Tanto esforço físico traz recompensas. Eu já estou acostumado, são as explosões de até o cansaço, até o corpo chegar na fadiga. E, por exemplo, ficaram subindo como se fosse escada, com a mão, fazer bastante exercício. Depois do alongamento, o corpo alivia e fica gostoso.